Quando a paixão fala mais alto e se perde a prudência e a cautela, tá na hora de dar bronca na menina Daniela. Um juiz foi afastado por não deixar Lula sair da cela? Todo mundo fique quietinho, menos a nossa Daniela. Foi silenciada e humilhada pelos próprios coleguinhas da panela. Alguém precisa educar a sapequinha Daniela. Tomar pito ao vivo é chato, mas quem mandou ser tagarela? Da próxima vez é demissão, então aprenda, Daniela. A chacrete do Lula e comentarista da Globo News, Daniela Lima, levou bronca ao vivo ontem. A fofão da notícia foi corrigida por Fernando Gabeira e logo em seguida tomou bronca da colega Leilane Neubart durante a apresentação do Conexão Globo News, um programa que eu nem me dei ao trabalho de saber sobre o que fala e a que horas vai ao ar, porque não vale a pena. Os jornalistas estavam falando sobre o afastamento de juízes por vingança do Lula, irregularidades na Lava Jato, quando a Nelson Rubens de Saia lembrou que Thompson Flores, um dos juízes afastados pelo Conselho Nacional de Justiça, foi responsável por reverter uma liminar de soltura durante a prisão de Lula. Aí o Fernando Gabeira chamou a atenção de Mortadela Lima por ter citado a atitude de Flores em meio à notícia de afastamento. E aí a coisa desandou. Thompson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein? Gabeira, você quer falar? Quer falar. Fala antes de eu seguir. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Tá Se certo, você tá enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só para a gente ter a monta do personagem, só para quem está em casa entender o tamanho. Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção, foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então eu acho que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo? Eu concordo, viu, Leilane? Eu acho até que a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, na minha opinião, foi uma decisão monocrática errada. Nem os esquerdistas mais esquerdistas da Globo News aguentam mais a Mortadela Lima. Que vergonha alheia. Não, Gabeirinha. O Gabeira aceitar ser chamado de Gabeirinha a essa altura da vida é dose, hein? Falar em prudência e isenção para essa maluca é como tentar fazer um tatu-bola e entender a Nona Sinfonia de Beethoven. Se bem que, coitada, né? Sem paixões políticas. Pô, mas aí o que a Mortadela vai fazer na Globo? Ela foi contratada para isso mesmo. Ser o brocolhão da torcida organizada, tumultuando tudo e berrando pelo time vermelho. A Daniela me lembra quando o Mesa Redonda Futebol Debate da Gazeta convidava o então líder da torcida Mancha Verde para comentar. Não saía uma coisa aproveitável. Aliás, viu como ela ficou perdida e sem resposta? Não deu tempo de mandarem o texto no WhatsApp para ela se defender, né?
Mas mesmo assim, a mãozinha nervosa dela não para. Não que a gente deva se iludir com esse papo de deixar as paixões políticas de fora. Essa conversinha deles significa: precisamos dar um ar de neutralidade aqui. A gente sabe que é esse o motivo e adoramos, mas não podemos ficar expostos e nem comemorar na frente das câmeras. Repara que ela levou a bronca depois que entregou sem querer o motivo pelo qual queriam a cabeça do Thompson Flores. Thompson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão. Hein? Todo mundo tentando desvincular a decisão de afastamento da perseguição e a ANTA colocando isso no debate, como se fosse legal. Pois é, a Mortadela Lima é aquele integrante da quadrilha que fala demais e acaba encrencando todos os comparsas. O que a gente viu foram os comparsas metralhando ela na frente das câmeras por ter entregado o plano do chefão. O lance é que a Mortadela não tem o menor verniz de profissionalismo. Ela age como uma amadora e dá bandeira demais que é militante. E esse amor dela pelo Lula e o ódio pelo Bolsonaro já chamou muita atenção negativa para a Globo News antes. Lembra quando ela disse que o Bolsonaro e os filhos tinham fugido de barco quando a PF foi fazer uma batida na casa de Angra? Acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco de Angra dos Reis. Lembra quando ela disse que o Carlos Bolsonaro tinha um computador da ABIN com ele? A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Lembra a cara de bumbum dela ao pedir desculpas pelas mentiras no dia seguinte? E agora vem então a correção no mesmo tamanho, na mesma honestidade e na mesma forma. A informação estava errada. Pois é, Daniela Lima consegue o que parecia impossível: envergonhar a Globo News, falando sobre o que não sabe. Thompson Flores é um exemplo de brasileiro. A blogueira nem o conhece para falar tanta bobagem. Aliás, pelo jeito, ela não conhece praticamente nada que não seja uma fofoquinha recebida pelo WhatsApp. Quando Lula foi eleito e a Jovem Pan foi jurada de morte pelo judiciário, a Globo News rasgou a fantasia. Sabendo que o 9 Dedos ia fazer chover dinheiro lá e apostando que o Brasil iria se tornar um país de multidões apaixonadas pelo Lula, a emissora contratou uma dessas pessoas apaixonadas pelo Lula, provavelmente para dar um ar mais informal aos programas, algo como colocar uma fã para falar ao fã-clube. Só que o fã-clube do Lula não existe. Ele é um presidente sem povo e cada vez mais difícil de defender, com todas as merdas que vem fazendo e falando. O Brasil nunca virou pró-Lula. O PL da censura queria calar os dissidentes e deixar o trabalho da Globo mais fácil, não foi aprovado. E agora a Globo News tem essa torcedora fanática à solta, queimando ainda mais o filme da emissora e irritando os coleguinhas. Mortadela Lima é descaradamente uma militante e é perceptível até para os jornalistas a parcialidade dessa senhora. Ela foi colocada nessa posição para isso mesmo, mas os tempos mudaram e o que a Globo News achou que poderia ser escancarado, agora tem que ser disfarçado. Numa matilha, os cães mais velhos educam os filhotes e lhes ensinam a respeitar os limites na base do rosnado e das mordidas. Ontem, a cadela do regime Globo News rosnou e deixou a Daniela Lima com o rabo entre as pernas. Eu trabalho na Globo e é claro que eu passo pano para o Lula. Eu trabalho na Globo e é claro que não discordo do judiciário. Eu trabalho na Globo e é claro que sei ler o teleprompter. Eu trabalho na Globo e é claro que fiz o L. Eu trabalho na Globo e é claro que sou a favor da regulamentação das redes sociais. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.